Olá, aluno, tudo bem? Vamos falar um pouco sobre o que vem a ser o então negacionismo, né? Estamos vivenciando um tempo difícil, esse momento da pandemia, e esse tema surgiu muito forte, né, nesse contexto, sobre a questão do negacionismo. Mas lembrando que o negacionismo não é algo tão recente, já é um tema que surge no século XX, diante de tantas coisas, como por exemplo o negacionismo em relação à questão da AIDS, por exemplo, nos anos 90, na década de 90. Então, o negacionismo é, por exemplo, um mecanismo, uma forma de negar a realidade, né? E este negar a realidade é não aceitar os fatos, é não aceitar as informações, é negar aquilo que está sendo expressamente divulgado, até mesmo pelos meios de comunicação. Mas nós temos alguns riscos diante do negacionismo. Por exemplo, neste momento de pandemia, já sabemos que tem muitas vacinas em fase de testes, em fase de desenvolvimento, né? Para que venha solucionar este problema do Covid, por exemplo, né? Mas nós vemos um grande número de pessoas que estão dizendo que não concordam, que acreditam que isso não resolve nada, que essa vacina não tem eficácia, não tem eficiência, e elas não aceitam. Até mesmo elas não aceitam, por exemplo, a própria Covid-19, a doença. Elas dizem que isso não existe. Tudo isso pode ser um mecanismo e uma forma de se defender no momento histórico ao qual estamos passando. Um momento difícil, um momento conturbado. E diante desse negacionismo, muitas são as opiniões, muitas informações, muitas estatísticas, e as pessoas não concordam. E elas acabam, vamos assim dizer, fechando os olhos diante desta realidade. Em pesquisa recente que saiu agora pelo Ministério da Saúde, mostrou que o Brasil, nos últimos 2 anos, ele teve uma perca muito grande nos índices, ou seja, os índices diminuíram do número de vacinas aplicadas no Brasil. Não só agora, nesse momento da Covid, mas nós temos tantas outras vacinas, a da meningite, a do sarampo, a da rubéola, e essas vacinas houve uma diminuição pela procura delas. Por quê? Porque as pessoas, um grupo de pessoas, estão acreditando que as vacinas não têm eficácia, não têm grande importância, e aí elas deixam de procurar o serviço de vacina. Mas sabemos que, por exemplo, o sarampo, ele já houve no nosso passado um grande surto e novamente veio aparecendo esse surto recentemente. Por isso que a campanha de vacinação contra o sarampo, ela é muito importante. Mas as pessoas que vivem do negacionismo de plantão, elas acabam deixando de tomar a vacina. Então, o negacionismo é quando nós deixamos de acreditar nas coisas, deixamos de acreditar nos fatos que estão sendo apresentados, né? Então, o negacionismo, ele acaba tornando-se um problema. Porque se você deixa de acreditar, por exemplo, que o Covid-19 é uma doença que está aí presente e que está tirando vidas, e que você também não acredita, por exemplo, na vacinação, você está deixando de lado, por exemplo, o controle da doença. Se as pessoas deixam de tomar a vacina, a doença deixa de ser controlada. Com isto, nós acabamos por vivenciar um período e um momento em que esse surto, não só do Covid, como de outras doenças, por exemplo, o sarampo que eu citei, ela pode voltar. Então, como eu havia citado no início,
no vídeo, esse negacionismo nos anos 90, por exemplo, em relação à questão da AIDS. A AIDS foi uma doença que proliferou, se multiplicou muito rapidamente nos anos 90, porque as pessoas não acreditavam na doença e não acreditavam nas formas de conter a doença, né? Ou seja, a prevenção pessoal. Mas, com isto, houve-se então essa grande proliferação, essa grande movimentação da questão da AIDS, né? E aí as pessoas adoeceram. Então hoje, por exemplo, o Brasil é um dos países dentro, né, diante do mundo que tem os melhores remédios sobre a questão do controle da AIDS. É um país muito desenvolvido. O Brasil conseguiu patentear, né, o coquetel, assim chamado, remédio do controle da AIDS. Então hoje o Brasil tem esse controle. Então as pessoas passaram a acreditar de uma forma mais ampla no tratamento contra a AIDS. Mas neste contexto que nós estamos vivenciando de pandemia, está muito complicado vivenciar esta forma chamada negacionismo, porque é algo que compromete a saúde pública e que deixa o grupo social, ou seja, as pessoas, num risco muito grande, pois o surto pode retornar com uma força diferente do momento em que ele se instalou, porque as pessoas deixaram de tomar a vacina, deixaram de acreditar na eficácia da vacina. Então, é algo tenso, complicado, mas que precisa ser vencido. De qual forma o negacionismo? A partir do momento em que você realiza pesquisa, em que você estuda, em que você lê mais e não fica somente lendo muitas notícias ligadas a fake news. Você ler uma única notícia é muito complicado. Você precisa ler muitas notícias, muitas pesquisas para vencer o relativismo, vencer a fake news, vencer o negacionismo. Ou seja, então, o negacionismo é algo que está aí presente, mas que pode ser vencido a partir do momento em que você busca maiores e amplas informações sobre o tema. Você precisa ler, você precisa estudar sempre mais e mais.